nome é André, minha orientadora é Ana Lucia, sentado aqui. Esse é o meu trabalho, que a gente está desenvolvendo aqui na pós-graduação, Ciência Técnica Alternativa Socioespacial das Cidades Médias na Rede Urbana. O título era bem menor, mas a gente alterou um pouco a sugestão do orientador, agora inclui todos os temas embutidos, né? A questão das cidades médias, que é um tema bem difundido hoje, da rede urbana, e o nosso objeto de pesquisa, que é a cidade de Viçosa. Esse é o esquema que a gente vai apresentar para vocês hoje. Aqui a apresentação do nosso objeto de pesquisa, a cidade de localização da cidade de Viçosa. Vocês podem ver ali o ponto vermelho, no meio verde, tem ali a cidade de Viçosa, em cima a região metropolitana de Belo Horizonte e logo abaixo a região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa aqui é Viçosa em relação à Zona da Mata. A Zona da Mata, a pesquisa que a gente já tem feito, descobriu que é uma região que demorou a ser ocupada, portanto, assim, também tem poucas pesquisas sobre ela, demorou a ser ocupada em relação ao resto do território de Minas, porque é considerada área proibida devido à proibição pelo descaminho do ouro da Estrada Real. Não se podia colonizar essa área. Essa é Viçosa, com destacadas rodovias principais, desdobradouros, e o verde claro, a microrregião de Viçosa. Ao norte nós temos a cidade de Ponte Nova, e também do porto semelhante de Viçosa, e abaixo do Barro. O que está cortando ali em preto é a cidade de Ferro Leopoldina, que também foi determinante no processo de crescimento da região, e que hoje se encontra desativado. A cidade de Viçosa é uma cidade atualmente com 70 mil habitantes, que teve a sua origem relacionada ao ciclo do ouro em Minas. Ela produzia geralmente básicos e os excedentes eram enviados às áreas mineradoras. Depois de passar do ciclo do ouro, ela se tornou uma área produtora de café por um curto período, mas um período onde foi possível a instalação da ferrovia, justificou a instalação da ferrovia, e teve um curto período áureo da produção do café. Em 1922, no início do século, foi implantada a Escola Superior de Agricultura e Veterinária, atualmente a Universidade Federal de Viçosa, que tem um porte semelhante ao da UFRGS, a diferença é que o impacto dela é muito maior por se localizar na cidade, um porte bem menor que ele E essa instituição cresceu muito, especialmente a partir dos 60, por incentivos diversos, não só do governo federal, mas vínculo com o governo americano. Ela tem uma relação com os Estados Unidos desde o seu surgimento, porque ela foi fundada por um americano, foi convidado pelo governo de Minas a fundar essa instituição, e ele veio e encontrou a situação assim, uma adversidade técnica muito grande, a ponto de ter que ensinar os animais a puxar arado, que eles não sabiam, e a ideia do governo era criar uma instituição que acabasse com a falta de técnica na produção rural de todo o estado. Ao lado esquerdo está a Iowa State University, que é a da origem do fundador Peter N. Volks, que veio implantar a instituição, e à direita a instituição de Viçosa, no início, com os dois primeiros prédios principais, que estão lá ainda hoje, A esquerda, o prédio à esquerda é o alojamento, e a direita é o que a gente chama o prédio Arthur Bernardão, em homenagem ao governador da época, Arthur Bernardes. Ela foi colocada em Viçosa, não porque Arthur Bernardes era viçosense, mas porque foi uma escolha técnica, entre as opções que se tinham, que eram todas ali na Zona da Mata Norte. Tem um dos temas principais aqui, a rede urbana, são consideradas a materialização mais completa que seria uma rede geográfica, pelo exósito, e para correr configura um reflexo na realidade dos efeitos acumulados de diferentes agentes sociais, sobretudo grandes corporações multilocalizadas, que efetivamente introduzem tanto na cidade como no campo atividades que geram diferenciações entre os centros urbanos.
É necessária a diferenciação entre os centros para que ocorram os fluxos também de troca de toda a ordem. E a rede urbana são materialização mais completa de uma rede geográfica, porque redes geográficas também podem ser consideradas separadas. Redes técnicas de energia, comunicação, redes rodoviárias, etc. A temática é discutida desde 1921, segundo o que foi levantado pelo Roberto Lago Corrêa, e no Brasil a partir da década de 60 especialmente. Atualmente é um desafio, porque existem diversas modificações no território brasileiro que complexificaram essa malha urbana, em especial com a tomada de importância das cidades médias. Aqui são as referências principais, né? Pessoalmente os autores, para não ficar muito maçante, o Roberto Lago Corrêa, diversos artigos e livros dele que tratam especificamente da temática urbana, das hierarquias das cidades, por exemplo, o trabalho Expósito, e os trabalhos feitos pelo IBGE e pelo IPEA, que tratam mais da rede urbana brasileira, não como objeto teórico, mas sim entendimento do espraiamento dela no território. O tema das cidades médias, né, que tem se fortalecido na década de 90, especialmente, apesar que seja mais antigo na geografia brasileira. Né, esse é um tema estudado, estudo monográfico da década de 60 na França e desde 70 no Brasil, sendo que o primeiro pesquisador foi o pesquisador mineiro, Oswaldo Nunes Filho, que trabalhou sobre a cidade de Formiga. Ele fez o doutorado dele no Bordeaux, na França. Aí são os principais temas, os principais autores trabalhados, que é a Maria Expósito, que está coordenando um grupo grande chamado Recime, que é o Rede de Cidades Médias, lá na Unesp Presidente Prudente, que tem tido a produção maior e mais recente sobre o tema. Eles lançaram 3 livros sobre estudos de caso, sobre 6 estudos de caso, né, nos últimos 3 anos. O Oswaldo Nunes Filho, que tem trabalhos importantes sobre as cidades médias, não só de cunho teórico, mas também sobre apontamento delas em Minas Gerais. A Marina Nogueira, que é da IGC, também do UFMG, que também tem não só trabalhos de dissertação, mas também de levantamento de cidades médias em Minas, o IPEA e os trabalhos do Recime. A justificativa, pela difusão dos temas abordados, eles são esgotados, como já ocorrer. Há pouquíssimo estudo sobre a Zona da Mata Mineira, especialmente a porção norte. Isso deve a diversos fatores, como poucos cursos lá de geografia na Zona da Mata, que eu saiba só o FB, o FJF, sendo só agora o FJF abriu uma pós-graduação. E além disso, muitos dos estudantes não são da região, então acabam por não produzir sobre a região da Zona da Mata. E até onde se sabe a abordagem desse tema foi direcionada na cidade universitária. Eu não encontrei especificamente estudos sobre cidades universitárias. Os estudos que tem sobre cidades médias em Minas, boa parte dessas sobre cidades médias no maior porte, como Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, que além de apresentar as instituições de ensino superior, apresentam também indústrias e outras atividades importantes. Os questionamentos que eu estou levando na pesquisa, né? Como a cidade se articula hoje na rede urbana através das instituições de ensino superior? Por que escolher as instituições de ensino superior? Porque elas são as atividades que mais articulam a cidade, então, por assim dizer, mais visibilidade da cidade. E aí, a partir das 4 instituições que tem, eu estou pretendendo entender melhor quais são as internans, as áreas de influência que a cidade coloca sobre a região, né? E só para ser de cidade média, assim, a depender do autor que fez os levantamentos, se é profissional ou não, vai ser considerado ou não cidade média. Isso varia de autor para autor. E aí eu quero discutir o conceito e se é ou não, pode ser ou não considerada cidade média. A UFV como inserção da técnica no território, ser uma discussão sobre técnica, que eu ainda não sei muito bem como eu vou inserir,
né, no conjunto da dissertação. A metodologia, né, eu estou levando em conta aí a proposição do Milton Santos, no 3 do Espaço, que entende que estudar as redes não é só estudar a rede como dado atual, mas também estudar do ponto de vista da sua construção. Então, por isso a minha busca por entender como o Viçosa se articulava na rede em períodos anteriores, desse, né, através da produção do café também. A revisão bibliográfica vai versar os temas da rede urbana, na cidade média, e história da cidade de Viçosa e da Zona Mata, principalmente da Zona Mata Norte. E pretendo produzir mapas que demonstrem a articulação das instituições de ensino superior na rede urbana através do levantamento de onde provém os estudantes. Viçosa, a Universidade de Viçosa tem cerca de 12 mil estudantes, do qual somente 5% são lá originários de Viçosa. Isso implica diversas situações. Você tem construção civil voltada para o alojamento estudante, todo um comércio voltado para essa população que é flutuante, fica lá na média 8 meses por ano. Então não ocupa a cidade, não vive a cidade, né, de tempo integral. E a manipulação do dado REGIC. O REGIC foi um trabalho apresentado que eu não conhecia pelo professor João Terra, não se entender, que é a região de influência das cidades, que tem dados específicos sobre o deslocamento do ensino superior e oferta de cursos superiores. Dados aí que é impossível praticamente eu recolher sozinho. Né? Então, só que a metodologia difere um pouco, porque eles fizeram a pesquisa assim, de fora da cidade, de outras cidades, para a cidade de Viçosa. Quantas pessoas vão para a cidade de Viçosa? Sem especificar a instituição e sem ser uma questão absoluta. Aqui o condicionamento da pesquisa. Foi realizada a pesquisa que são material biográfico, né, dos estruturamentos citados, no momento da sistematizada a revisão e confecção do relatório de qualificação. Aquela revisão bibliográfica, né, que eu já levantei a maior parte das bibliografias estruturantes, além desses autores nacionais, alguns outros autores de fora do país também. Em espanhol, por exemplo, se encontra muita coisa sobre cidades médias. Só que no momento eu tenho uma parada até a qualificação, para tomar o rumo final da pesquisa, porque senão não acaba. A minha revisão, né, como já falou o pessoal aqui antes. Locais pesquisados sobre a biblioteca da FMG, da UFV, UFES, a Biblioteca do Estado de Minas, o Porta-Pés de Cacapo, o Acadêmico e o Portão de Cima. São os principais locais que eu fiz as pesquisas bibliográficas. Né? A Biblioteca do Estado eu visitei recentemente, lá tem obras uma coisa reservada sobre o Estado de Minas, né? Coisa assim, de 1918, eu pude ter acesso sobre a Zona Mata, sobre o UFV. Para montar diversos dados, para a confecção de mapas, do IBGE, Ministério de Transportes, Governo de Minas, NEPUT, que é um grupo de pesquisa de Viçosa, que tem uma série de dados levantados sobre Viçosa, e o Arquivo Mineiro. A UFV já forneceu alguns dos dados sobre os estudantes, a localização dos estudantes, né? A gente espera conseguir isso aí até agosto, né? Os demais dados. As instituições privadas vai ser um pouco mais difícil, porque você é o pessoal mais desconfiado, né? Por você conseguir acesso ao dado direto. Se não for conseguir acesso ao dado direto, a gente faz a pesquisa amostral. Né? Aqui são os resultados apresentados, né? Uma parte apresentada no ENGA, a discussão inicial sobre a cidade média. 14º grau foi uma discussão geral, mais ou menos o que vai ser a dissertação. E uma outra parte vai ser apresentada para a CERCAMED, no ENAPED, mais sobre a produção da cidade de Viçosa. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, meu nome é Emílio, sou orientando da professora Aurélia e eu estou trabalhando com a migração italiana no município de Anchieta.
Então, como o trabalho do André também, já houve uma mudança no título do meu trabalho. Então, agora tem a imigração italiana em Anchieta, Espírito Santo, caracterização e estudo das contribuições da migração para o desenvolvimento local. Então, o porquê está estudando a migração italiana? Primeiro, que eu sou descendente imigrante italiano, e dentro do município de Anchieta, nos últimos anos, tem tido uma procura muito grande por parte dos descendentes de conhecer mais a sua história, e nessa curiosidade também se percebe que não há tanto material para estar visualizando o contexto, no caso, dos descendentes, a questão da família, até mesmo da cidadania italiana. Então, mediante isso daí, também a administração pública também tem incentivado, inclusive, nós vamos ver mais adiante, até a criação de um circuito turístico, que é o circuito do imigrante. Então, isso salientou mais a minha curiosidade de estar procurando estudar, no caso, a imigração italiana dentro do município de Anchieta. Então, essa é a minha área de estudo, então, é todo o município, onde a gente vai perceber que a manifestação do imigrante, né, a presença dos descendentes, elas estão mais concentradas no interior do município, principalmente que o município é todo cortado pela BR-101, que não dá para observar ali, do lado mais montanhoso, no caso, que a gente fala que é a parte de cima do lado da BR-101, que é mesmo a parte mais interior do município de Anchieta. O município ele é muito conhecido devido à história dos jesuítas, a participação do Beato José de Anchieta, no caso da catequese dos indígenas. Então, existem 3 datas de fundação da nossa vila, na discussão pelos acadêmicos, não tem ainda uma precisão de qual só tem uma precisão no dia, que é dia 15 de agosto, que eles calculam como o Beato José de Anchieta, era devoto de Nossa Senhora da Assunção, que esse seja o dia da inauguração da instituição da vila chamada Relictiba, uma aldeia de índios tupiniquins, chegou a ter mais de 7 mil índios localizados. Hoje a gente já não vê mais não há quase a presença, a manifestação desses povos indígenas lá. E foi as datas, os anos, no caso, 1569, 1561 e 1567. Em 1759, a aldeia, no caso, já toma proporção de vila, vai ser chamada de Vila de Benevente, certo? Que até intitulado o nome do rio, que é onde tem, que ali é a foz do rio, nessa imagem que vocês estão vendo. Essa imagem foi cedida pelo Centro Cultural do município, e ali tem as embarcações ali em frente, aqueles 2 casarões ainda, eles existem na localidade, até passaram por um processo de restauração, e ali localizava-se o porto, nessa faixa ali, seguindo o rio que está passando lá atrás, que ele sobe em direção ao continente. E vindo à nossa esquerda aqui, nós vamos ter o mar, o oceano, no caso ali, que é a praia de Anchieta. E em 1921, então, oficialmente, né, através de um decreto, de uma lei estadual, vai se chamar Anchieta, a cidade, em homenagem ao Beato, né, o fundador, no caso, da aldeia. Aqui é o casarão dos imigrantes, porque naquele porto foi um dos principais portos do estado, desse período do final do século XIX, e foi a porta de entrada do imigrante para o interior do nosso estado. Isso não quer dizer que todo imigrante que desembarcou ali está localizado hoje no que é a cidade do município de Anchieta. Boa parte deles estão localizados hoje, que são Alfredo Chaves, interior de Conha, poucos partiram para Venda Nova e adjacentes ali. E aqui era o local que eles ficavam, essa imagem embaixo, aqui aquela primeira quadradinho branco ali o casarão de quarentena, né, a hospedaria dos imigrantes, e hoje a situação atual, que já está em ruínas, mas já tem um convênio, inclusive, com a Vale do Rio Doce para restauração e transformar ou no Museu do Imigrante ou num local de eventos culturais. Pode passar aí, pode passar. Mediante o tema a ser estudado, surgem então os questionamentos. Então, a minha pesquisa ela tem um questionamento central, que vai nortear todo o trabalho, e a partir desse questionamento central nós vamos estar dividindo ele em mais 3 subquestões que vão auxiliar, no caso, na resposta. Então, o que eu busco com o trabalho? É observar quais são as contribuições deixadas pelos imigrantes italianos
que marcam ainda hoje o povo anchietense. Se existe uma fala de um padre jesuíta, que quando ele, em alguns registros históricos, que ele fala assim que quando ele observa a chegada do imigrante, que melhorou a fisionomia do município. Então, como que era o município? Por que desse questionamento do padre, de trazer essa fala? Então, qual foi a contribuição, qual o impacto, no caso, que a imigração italiana trouxe no município de Anchieta e quais são os vestígios que ainda restam na localidade? E as subquestões, no caso, que vão ajudar ali quem eram os italianos que vieram para Anchieta? Quem eram as famílias? Quais foram essas famílias, no caso, que vieram para Anchieta, que desembarcaram em Anchieta e que hoje estão ainda morando, no caso, né? Seus descendentes estão presentes ainda no nosso município. Como esses italianos se inseriram no processo de construção da cidade anchietense, da sociedade anchietense? Como que foi o processo de instalação, de chegada deles, o arranjo, a montagem dele dentro do município? Quais foram as áreas que eles mais procuraram dentro da localidade do município? E qual o papel do imigrante italiano e de seus descendentes no processo de formação e desenvolvimento do município? A metodologia, diante dos questionamentos, ela vai ser bem objetiva e prática, no caso, para estar trazendo as respostas ali. Pode passar, né? Então, a operacionalização do trabalho, primeiro, se sempre uma revisão bibliográfica do tema, observando os aspectos teóricos pertinentes a este. Então, eu trabalho primeiramente com a migração. Então, primeiro nós fizemos um levantamento das teorias voltadas para a migração, lembrando que o tema ele é muito vasto, existem várias teorias, certo? É um tema multidisciplinar, então várias disciplinas trazem a sua reflexão, contribuem para o estudo da migração. Então nós observamos aquelas que seriam mais pertinentes para o nosso trabalho, porque senão a gente não conseguiria abarcar o grande complexo, no caso, que gira em torno, né, das teorias da migração. Então, dentre elas, nós temos os autores clássicos, que é o Rafestein e o Lee, certo? O Rafestein ele faz um estudo, ele é o precursor do trabalho da migração, é o primeiro, no caso, pesquisador, está fazendo pesquisas nessa linha. Ele vai fazer um estudo dentro da Inglaterra e vai gerar as leis, no caso, que gera a migração. Ele acha um ponto de contato de singularidade e vai gerar 7 pontos, no caso ali, comuns que ele observa dentro da migração. E o Lee, ele trabalha com as questões de atração e repulsão. É uma teoria mais como fosse de uma linha mais econômica. As áreas que têm pontos positivos, atrativos, e as áreas que vão ser destinadas de repulsão, que tem pontos negativos. Seria a transferência, a mobilidade de pessoas, no caso. E dentro da geografia a gente destaca o Pierre George, o Zelinski, que traz também contribuições, uma teoria específica, trazendo um comparativo da migração com o processo da transição demográfica, e atual, que a gente está focando mais, que é, no caso, a teoria da migração sobre redes, certo? Porque a teoria da migração sobre redes, que a gente destaca os autores, que é o Starks e o Portes, a teoria de redes, né, da migração, trata bastante que o migrante nunca ele é sozinho, ele nunca migra sozinho. E se a gente for pegar a migração italiana, ela também se deu a nível de família, de comunidades, as comunidades inteiras migraram. Então a migração em rede, ela destaca que o migrante nunca ele está sozinho, ele está sempre passando, ele está inserido num contexto social. Então a gente, dentro da pesquisa, a gente abarca muito essa questão da migração de redes e fala do outro autor, que é o Sayad, que ele trabalha da seguinte forma, que a migração como um fato social total, que ela não deve ser analisada só no seu fim, só o imigrante, mas antes desse imigrante ser imigrante, ele também foi emigrante. Houve um contexto para que ele deixasse, é preciso conhecer também esse contexto para poder a gente entender o porquê ele migrou, para onde migrou e como está se dando, como se dá esse processo, no caso, essa forma. E na migração, no caso, voltada para a italiana, dentro do nosso estado aqui, a gente destaca o grupo de estudos de pesquisa de imigração italiana, liderado pela professora Aurélia, juntamente com uma parceria com a UFES e com a Universidade de Turim, que ali existe, tem um artigo da professora
Marinês, o professor Teixeira, que faz uma grande abordagem no caso, são vários textos trazendo uma reflexão sobre a imigração italiana dentro do Estado do Espírito Santo, e estudos percussores como do Terenzi e da Maria Estela Novaes também, que foram assim, um dos primeiros estudos, relatos, que trazem o contexto da migração, relatos, entrevistas, certos, que auxiliam, estão auxiliando dentro do trabalho. Então, após essa revisão bibliográfica aqui, a gente parte para o trabalho a campo. Então, o trabalho a campo ele vai se concentrar na realização de visitas a bibliotecas municipais, estaduais, casas de cultura, o arquivo público estadual nosso, que tem um grande acervo, no caso ali, que é disponível para pesquisa. E lá, o que vai ser buscado? Mapas, documentários, noticiários, documentos, entre outros, como fotografias, cartas de registros, no caso, que são enviados de famílias que estão arquivadas nesses arquivos, e documentos, no caso também, que não foi colocado ali, de cartórios civis também, registros, entre outros materiais. Entrevistas com agentes sociais, como o Círculo Trentino, que eu já pude observar que a maior parte da migração hoje, do imigrante presente das famílias hoje dentro do município de Anchieta, são da região do Trentino, são imigrantes trentinos, e a aplicação de entrevistas. Elaboração de um banco de dados referente às famílias. Então, essa metodologia visa sanar aquele primeiro questionamento daquelas 3 subquestões que eu pergunto quem são, esses migrantes, quais são essas famílias. Então, a elaboração de um banco de dados com o maior número possível. Saber quais são todas é praticamente impossível, porque talvez a gente não tenha acesso a toda a documentação e muita coisa também já se perdeu também pelo tempo. Então, buscar o máximo possível em bibliografias, dentro das listas, no caso dos portos, de navios, do desembarque, no caso do desembarque, quem são essas famílias, no caso, identificando a família, o local de saída e chegada e o ano dela de chegada aqui, e outras informações a mais que a gente conseguir, no caso, galgar para este banco de dados. E principalmente a identificação de contribuições dos imigrantes italianos para os diversos setores da sociedade local. E lembrando aqui, no caso, que é observar o que eles fizeram, quais os sinais, no caso, visíveis, materiais, e ali a pesquisa vai ser feita através das entrevistas, a observação dentro do município de algumas instituições, de alguns movimentos, como eu vou mostrar aqui após, e também observar o que ficou de herança nos hábitos, e ali ser aplicado entre os questionários, as entrevistas, no caso, as entrevistas, entre as entrevistas, através de uma amostragem aleatória, como o padrão para essas entrevistas, como método que nós temos, seja descendente de imigrante, residente no município. E ali, como que a gente vai estar fazendo isso, trabalhar por comunidade, certo? Como é um município, não é somente a cidade de Anchieta em si, para trabalhar vários, vou trabalhar por município, o município de Anchieta ele se divide em comunidades. Então, por comunidades, fazer uma amostra aleatória, que falta ainda decidir o padrão, ainda como que a gente vai estar trabalhando dentro disso dali. E aqui são alguns exemplos já visíveis, que a pesquisa a campo, a gente nunca consegue deixar de fazê-la, né? A gente vai observando que aguça muita gente. Então, trago na educação e no serviço social a fundação do MEPES, que é um movimento Educação Promocional do Espírito Santo. Isso, que é as escolas família agrícola, falhou, é um nervoso falhamente. Essa daqui é a primeira escola, não só do Brasil, mas da América Latina, no caso, que é a escola de Olivânia, certo? Era um antigo orfanato ali no contexto histórico, e eles transformaram, aqui é o fundador, o padre Humberto Pietogrande, ele é italiano, e qual a iniciativa de fundar a Escola Família Agrícola, e entre outros ainda, como também o Centro de Saúde Comunitária, também que eles fundaram, entre outros órgãos ali.
Vindo para o Brasil, na década de 50, 60, o padre Humberto Pedrogrande, ele observa a carência do imigrante de permanecer no interior, no meio rural, as dificuldades que ele estava encontrando, principalmente no meio educacional. Então ele reúne recursos dentro da Itália, usa o modelo do MEPS, ele é francês, para ele utilizar dentro da Itália, para poder trazer aqui para o Espírito Santo, também no município de Anchieta, contribuir um pouco para o imigrante, ajudá-los, no caso, nessa questão de subsistência. Dentro da agricultura, dentro do nosso município, o que se destaca hoje é o cultivo. O que movimenta a nossa agricultura no caso é o cultivo do café e da banana, que é feito de forma grande pelo descendente do imigrante. Dentro da religiosidade, essas igrejas aqui são de duas comunidades de predominância também de imigrantes, que é a comunidade de Alto Pongal, essa igreja de vermelho, e a igrejinha azul lá, a comunidade de Alto Joeba, e aquela igreja chega a ser cerca de entre 90 e 100 anos de idade ali de fundação dela. Pode passar, né? A economia, no caso da agroindústria, que tem ali o nome dos empreendimentos, e já temos também uma empresa já grande de logística e transporte, que é de descendentes, no caso também de imigrantes, dentro do município. A contribuição para a arquitetura, e aqui é um circuito, que eu falei com vocês, o LIT foi criado, vários, no caso, especulando a imigração italiana dentro do município. Esse circuito ele tem um início na Praça dos Imigrantes, naquela primeira fotografia que eu mostrei do Porto. Ali hoje tem uma praça denominada Praça dos Imigrantes. Então ele surge lá e ele vem seguindo, no caso, contornando o interior do município de Anchieta, onde tem uma rede de restaurantes, da agroindústria, entre outras coisas que as pessoas podem observar. O grupo de dança folclorística Nona Adélia, e ali é os Passos dos Imigrantes. Existe uma festa, no caso, de resgate da cultura, e ali existe uma caminhada que sai justamente dessa praça, daquele antigo porto, e refaz o caminho, no caso, que os imigrantes faziam a pé para chegar ao interior, no caso, visão da colonização. A dissertação, depois de ter feito o primeiro projeto, revisado ele, nós dividimos ele em 6 tópicos principais ali, na introdução, referência ao teórico, a imigração italiana, com uma visão mais abrangente, no caso do processo. Anchieta, os imigrantes italianos, a gente vai focar a migração dentro do município, onde a inserção vai ter a inserção do banco de dados neste capítulo. A contribuição da imigração italiana ao município de Anchieta, que vai ser as análises, no caso, e as considerações finais. Hoje o trabalho está no 3º capítulo, certo? Sendo escrito, e já em breve caminharei para orientadores da revisão. E aqui são as bibliografias que dão base, mas existem outras ainda, outros ali. E é isso aí, muito obrigado. Boa tarde, quem me conhece, meu nome é Rodrigo. O tema do meu trabalho em relação ao tema que eu enviei no resumo já mudou. O recorte espacial, na verdade mudou, eu vou explicar mais para frente o porquê, mas em suma eu vou estudar a geografia da violência do trânsito na região metropolitana. Bom, só contextualizando o tema, né, primeiro, conforme dados da OMS, em 2009 aconteceram cerca de 1.300.000, né, óbitos, né, por acidente de trânsito no mundo, e a mesma entidade estima que em 2020, se nenhuma política pública eficaz for implantada, esse número pode chegar a 2.500.000 mortes por ano. No Brasil, de acordo com o DataSUS, em 2010, foram alarmantes 42.844 vítimas fatais de acidentes de trânsito. O número bruto falado assim talvez não gere tanto impacto, mas quando você divide isso, por exemplo, por dias, são 177 vítimas por dia, ou ainda 5 vítimas por hora. Ou seja, enquanto a gente está aqui nessa apresentação, pelo menos 10, 15 pessoas no Brasil estão morrendo vítimas de acidente de trânsito. No Espírito Santo foram registradas no ano passado 1.144 vítimas fatais de acidente de trânsito, equivalente mais ou menos a 3 vítimas fatais por dia.
Eu trouxe aqui algumas imagens para assim, falar. Né? Como a gente pode ver na primeira imagem, só para trazer para o nosso cotidiano. A gente pensa não só na violência em geral, como nos acidentes de trânsito também, como algo que muitas vezes só acontece com os outros, né? A não ser que a gente tenha alguém na família que já foi afetado ou que nós próximos já fomos afetados por isso. Mas se a gente pegar por essas imagens, por exemplo, a primeira foto poderia ser alguém daqui indo para o trabalho ou vindo para outro. A segunda, o motociclista, né, independente do tipo de veículo, né? A outra também, o ônibus do Transcol, né, acidentado, ou seja, independente do tipo de transporte que você utiliza, transporte terrestre, né, você está, digamos assim, exposto, né, à violência no trânsito, e independente também da classe social, né. A gente vê a última foto ali, uma Ferrari e um Corcel 1. Ou seja, independente se o cara é rico ou se é pobre, se anda de ônibus, carro ou moto, ou se está transportando, está trabalhando, transportando cargas, a violência no trânsito, ela é suscetível a qualquer um. Bom, como eu disse, a área de estudo, o resumo que eu enviei há pouco tempo atrás já mudou. Por quê? Eu recebi os dados, e os dados que eu recebi eu notei, como eu já até esperava previamente, uma maior consistência desses dados na região metropolitana em relação ao restante do estado, principalmente nos dados já referenciados, né? A precisão é muito maior na região metropolitana, onde se tem mais, digamos assim, feições geográficas identificadas para trabalhar o referenciamento desses dados. Então, outros porquês também, né? Que, como está ali, né? A região metropolitana tem uma melhor integridade dos dados disponíveis. Ela representa também 32% das vítimas fatais dos acidentes de trânsito no estado, e conforme a Secretaria Estadual de Saúde foram registradas 371 vítimas fatais no ano de 2012, mais ou menos aí, um pouco mais de uma vítima por dia. Bom, os objetivos em linhas gerais da pesquisa: buscar um diagnóstico preciso e atual sobre a conformação espacial e social dos acidentes de trânsito ocorridos na RNDV, tramitando também por análises dos custos e das causas desses acidentes. Pretende-se também apoiar-se em técnicas de geoestatística e geoprocessamento, detectar as datas, horários e principalmente os locais considerados críticos, né, os hotspots, oferecendo assim às entidades responsáveis subsídios para aplicar medidas a fim de combater os acidentes, né? E também, no caso, para remanejamento de efetivo de fiscalização, por exemplo. Né? Se você sabe onde os acidentes mais ocorrem, onde a violência de trânsito está instaurada, ou você, se é um fator físico, de geometria de via, você corrige, se é um fator de desrespeito também, você pode remanejar o efetivo para controlar aquela área e fiscalizar. Né? A metodologia, como a de outras pesquisas também que já foram apresentadas aqui, é a metodologia de pesquisa geográfica do LIPO 71, que separa em 4 níveis, né, a pesquisa geográfica, sendo o primeiro nível compilatório, coleta e classificação de dados, que já está com um andamento avançado. O segundo nível é o correlativo, que corresponde às etapas de análise e correlação entre as informações, incorporação das técnicas de análise espacial e geoestatística. Né? O terceiro nível da pesquisa, que é o semântico, onde vão ocorrer as interpretações e discussões sobre os assuntos, sobre os resultados encontrados. E o quarto nível, né, é o normativo, que representa a etapa de demonstração dos resultados, né? Como eu vou conseguir, digamos assim, representar os resultados da pesquisa de forma que seja acessível a todos, seja por mapas, gráficos e tabelas. O desenvolvimento da pesquisa eu separei mais ou menos dessa forma aí, que eu acredito que vão gerar, que é dessa forma aí que vão ficar a princípio os capítulos. Um inicial de revisão bibliográfica, um segundo falando sobre os acidentes de trânsito de modo geral, né, como uma questão social grave de epidemia, né, como ele já foi declarado pela OMS, uma pandemia.
Os acidentes de trânsito, seus danos econômicos, né? Existem alguns estudos do IPEA que calculam os custos dos acidentes de trânsito, tanto em aglomerações urbanas quanto em trechos rodoviários. Os custos são exorbitantes e eles vão desde o atendimento, do custo de resgate à vítima, do custo de perda de produção, o custo da hospitalização, né, o custo médico. Então, a cifra final de uma vítima fatal, gasta com uma vítima fatal de acidente de trânsito, passa de 200 mil, 300 mil reais. Além da perda social, né, claro, da vítima ali no caso da família. Tem também a evolução da frota veicular e os incentivos ao consumo do automóvel, como pode ser visto recentemente, né, com as políticas públicas federais incentivando você a consumir o automóvel, os fatores de risco associados à ocorrência de acidentes e, por último, a geografia da violência do trânsito na região metropolitana. O desenvolvimento, né, da coleta de dados está praticamente finalizado, né, os dados populacionais do IBGE já disponíveis, a frota veicular está disponível, já foi decidido, os dados do OMS, do DataSUS, da SAP e da CESA já foram levantados. Estão pendentes apenas alguns dados da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Rodoviária Federal, onde já foi feito o contato, já está mais ou menos. Eu só estou esperando, na verdade, ser enviado a mim, que a solicitação já foi feita uma conversa prévia, então está praticamente ok. Aqui eu já trouxe um gráfico, né, que é um dos primeiros resultados, né, da análise da segunda etapa, né, da pesquisa geográfica, que é o dado de acidentes de óbitos, né, por acidente de trânsito no Brasil. Como a gente pode ver, há uma curva acentuada de crescimento. É claro que, em se tratando de um dado que aborda a violência do trânsito no Brasil todo, a questão da aquisição do dado em si, sendo pelo órgão federal, ela pode, principalmente anteriormente, né, lá em 96, pode ter havido problemas, né, para coletas e detecção desses óbitos. A gente sabe que à medida que o tempo está passando, a coleta desses dados vão melhorando e, teoricamente, né, eles tendem a aumentar, né? Mas eu acho que isso por si só não justificaria um aumento tão alto como observado, por exemplo, entre 2009 e 2010. A gente pode ver que 2009, por exemplo, diminuiu, fruto das primeiras medidas voltadas para a redução do consumo de álcool, né? Logo quando se implantou a primeira versão da lei seca. Pode passar mesmo. Aqui um gráfico já trazendo a realidade da região metropolitana, né? Muito variável, muito sobe e desce. Em 2009 também caiu acompanhando a média nacional, mas em 2010 subiu, se manteve, voltou a cair em 2012, só que os dados de 2012 ainda não estão fechados. Então, assim, correlacionar essas coisas, né, a pesquisa pretende identificar alguns porquês, né, dessas curvas. Esse aqui é só um mapa que eu trouxe para ilustrar uma pesquisa que eu fiz em 2010, que tratou mais ou menos sobre o mesmo assunto, só que fechando para Vitória. É um mapa que mede a concentração das ocorrências de trânsito no município de Vitória especificamente. A gente pode ver ali, a parte que está em vermelho, são as concentrações dos locais onde acontecem esses acidentes. A gente pode ver que o centro de Vitória digamos assim, é o ponto crítico do município, e aquelas cores que tem aqueles balãozinhos ali separam os acidentes, por exemplo, entre atropelamentos, entre capotamento. Então, fica muito fácil identificar, por exemplo, que os capotamentos acontecem quase que 100% nas principais curvas da cidade, entendeu? A curva do Saldanha, algumas curvas de alta velocidade, por exemplo, aqui na Ponte da Passagem. Então, os fatores, a gente pode identificar tanto os fatores de geometria de via, quanto também a questão do respeito à sinalização, como no caso do centro de Vitória, é um grande hotspot de ocorrência de atropelamento, né? Que as pessoas transitam de um lado para o outro ali, sem respeitar a parte do pedestre. Na pesquisa eu identifiquei isso, tirei fotografia.
Então, assim, é só como exemplo mesmo. Essa, pode passar. As principais bibliografias, né? Tem um trabalho bastante interessante do Bastos, né? Que trabalhou a geografia dos acidentes de trânsito no Brasil também, que eu pretendo usar. E é basicamente isso. Obrigado. Vou apresentar esse trabalho aqui, né? É o meu projeto efetivo agora, né? Uma transformação. Eu ia, a princípio, estudar uma política pública de estímulo à produção de alimentos, que é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e como que ele promoveria construção dos territórios camponeses, né? Um pouco dentro do tema que eu proponho agora. Só que eu achei por bem mudar por conta de ser uma política pública muito nova e ainda não havia muita condição de estar fazendo uma análise mais profunda, né, levando em consideração o tempo e tudo mais, para poder chegar aos resultados que eu quero investigar. Então eu propus esse tema, que é um título provisório, mas acho que me ajudou a tentar fechar da melhor forma possível o meu objeto de estudo, né? Que é a recriação camponesa em assentamentos da reforma agrária no Espírito Santo. Essa recriação, então, desses espaços como o espaço e a territorialização campesina sendo construída, né? Por meio dessa política que é mais antiga. Por que desse objetivo de fazer esse estudo, né, num tempo onde esse tema parece estar abandonado pelo governo, pelos governos que se sucedem e pela academia de certa forma também, né? Porque a gente percebe que a reforma agrária tem sido uma luta muito difícil os trabalhadores sem terra, né, os trabalhadores ligados à terra estarem fazendo, exatamente por conta desse abandono, né, do tema. A industrialização do nosso país, a partir dos anos 30, ela deu uma certa característica para a agricultura que industrializou o processo de agricultura no Brasil, né? Então deu uma certa função para a nossa agricultura de provedora de matéria-prima para a indústria, basicamente, né? Então a gente vê aí a partir dos anos 30, já com ápice nos anos 50 e hoje em dia também, que a maior parte das nossas atividades agrícolas são ligadas à produção de commodities, né? Produção de produtos para a manutenção das atividades industriais urbanas, né? Mas o nosso país começou como uma colônia, né, de exploração agrícola e ao longo dos séculos as pessoas foram se ligando, foram estabelecendo uma relação com a terra e em algum momento elas foram expropriadas do acesso à terra, né? E é o objetivo do trabalho também está mostrando como isso aconteceu. Então a gente percebe em alguns momentos da história do nosso país a resistência dos camponeses, dos trabalhadores ligados à terra, resistências no passado mais distante, muito ligadas à religiosidade, ao messianismo, né? E nos anos 60, nos anos 50, 60 em diante, essa luta, essa resistência ao avanço do capitalismo na agricultura ganha tons políticos, né? De organização política. Por exemplo, as ligas camponesas, né, o Master e mais recentemente o Movimento Sem Terra. Vai lá. Então, nessa luta por ter o acesso à terra, os camponeses passaram então a se organizar em movimentos, né, e aí disputar mesmo com o Estado, né, as políticas que o Estado pode oferecer ou que podem ser, os camponeses podem ajudar a pensar, construir para poder de fato acessar a terra. Então a minha pesquisa busca identificar, né, nesse processo de luta, resistência dos camponeses, no avanço do agronegócio hoje, né, que é o principal
obstáculo para a reforma agrária, como que o processo de assentamento dos trabalhadores ajuda a reconstruir essa relação do homem com a terra, que seria uma recriação camponesa, né? A gente sabe que muitas pessoas que nasceram nas cidades, elas buscam a alternativa do assentamento, a reforma agrária, para poder buscar melhores condições de vida. E nesse processo elas então saem de um ambiente urbano, né, uma vivência, toda uma construção urbana, e vão se inserir numa realidade agrária, né, com todas as possibilidades e as dificuldades disso. Então, o objetivo do meu trabalho é mostrar então como que esses trabalhadores passam por esse processo de recriação camponesa, é um termo já bem colocado aí, né? Alguns autores discutem esse processo de recriação, e principalmente movimentos organizados. A princípio, eu tinha pensado em fazer isso em 1928, na década de 30, quando se constrói a ponte de Colatina que dá acesso ao norte. Então, nesse movimento que se iniciou em 30, a gente vê aí essa década entre 40 e 50, a população pulou ali de 66 mil, quase 67 mil habitantes para 162, aproximadamente 162 mil habitantes, né? Que era a busca dessas pessoas por aquela região por conta dos movimentos que estavam acontecendo ali, né? No estado da União de Jeová. Então foi um crescimento muito maior do que a região já habitada, né? Já historicamente habitada do Espírito Santo, como por exemplo Vitória, né? As regiões já consagradas. Foi um movimento muito rápido. Então de 50 a 62, o conflito, o Estado termina, do União de Jeová, mas os conflitos permanecem, porque as pessoas continuam ali querendo um caminho, né? Conseguir o acesso à terra, para poder produzir e tudo mais. O Espírito Santo e Minas entram em acordo, dividem as terras, e aí começa um processo de abertura de fronteiras no país para o norte, né, em direção à Amazônia, com o objetivo ali de estabelecer a fronteira do país junto aos países fronteiriços aqui nossos, né? Então começa a haver um processo intenso de patrocinado pelo Estado, de migração das pessoas, principalmente naquela região de Jacoporanga, para estados do norte, em especial Rondônia, né? Então, eu estive lá no feriado, por conta de um evento, teve lá um seminário que a UFOS aqui e o pessoal local promoveu, exatamente sobre esse tema. Então eles diziam lá que era normal 5, 6, 7 ônibus por dia saindo da cidade, em direção, ou ônibus ou caminhão, né? Quando não era ônibus era caminhão, aquele caminhão sem banco, as pessoas assentadas no fundo da caçamba, daqui até Rondônia, né? Tem uma frase que foi dita lá que a gente achou bem interessante, que o camponês disse lá que vinha na boleta do caminhão escrito assim, né? Como é que era? Leva os iludidos e traz os arrependidos. Né? Porque as pessoas iam iludidas de ter uma melhor condição de vida lá e voltavam arrependidos, né? Mas a maioria ficou por lá. Então essa região teve um grande acréscimo populacional entre os anos 40 e 50, entre 50 e 70 a população diminuiu drasticamente, né? Hoje em dia em torno de 15 mil habitantes, uma região ali que nos anos 50 chegou a ter mais de 100 mil habitantes, né? Então qual que é o quadro da reforma agrária hoje em Ecoporanga? Ecoporanga possui 8 assentamentos rurais hoje, 4 do movimento sem terra e 4 da FETAIS. A FETAIS, embora os assentamentos da FETAIS sejam mais recentes, eles são mais numerosos em família e em área, né? A área total de assentamentos no município, contando os assentamentos do MST e da FETAIS, somam quase 2,30% da área do município. E aí a porcentagem, né? 0,33% compõe assentamentos do MST e quase 93% são assentamentos da FETAIS. Aí alguns questionamentos alguns que vão derivar outros, né? Alguns assim que são mais
norteadores mais sólidos, né? E daí vão derivar outros ao longo da pesquisa. Como que a ocupação do território do município promoveu um determinado tipo de atividade agrícola e o esvaziamento da população? Por quê? Esse questionamento. Quando houve esse processo de migração das pessoas daquela região para Rondônia, estava acontecendo em paralelo o avanço do latifúndio para a criação de gado, aliada à atividade de extração madeireira, né? Então foi a aliança entre madeireiros e latifundiários para ocupar aquela região, expulsar as famílias para poder desenvolver essa atividade. Dos territórios camponeses a partir da organicidade promovida na luta pela terra, ou seja, os movimentos organizados que estão em luta pela terra, no caso, o movimento sem terra, que vai ser objeto de pesquisa, ele promove a partir da sua organização, a partir da forma como o assentado se coloca no assentamento, o fortalecimento da construção desses territórios camponeses, a recriação camponesa. Não tem mais um ali. E como a organização envolvida no processo, né, no caso da MST, possibilita essa recriação camponesa, né, já foi falado, passa lá. Então a pesquisa, metodologia basicamente é a pesquisa bibliográfica que está bem desenvolvida para alguns capítulos e para outros eu ainda tenho que resgatar mais material, como eu vou mostrar mais à frente. E alguns trabalhos de campo a serem desenvolvidos no município de Ecoporanga e mais, né? E um trabalho de campo que me coloca imerso naquela realidade. Eu vou colocar mais à frente. Tá? Então, o primeiro capítulo do meu trabalho eu vou tentar debater o desenvolvimento do capitalismo na agricultura, como que se deu, né? Assim, como que autores clássicos e mais contemporâneos discutem esse tema, né? As vias de desenvolvimento do capitalismo na agricultura, passando também pela discussão necessária da renda da terra, né? Porque a atividade industrial ela tem algumas características lá que o pensamento crítico estabeleceu, e no caso da agricultura ela tem todos aqueles aspectos da atividade agrícola. Descendente, né, dos indígenas Tupiniquim, mas eu não moro lá, nunca morei, mas eu tenho parentes, amigos e também dou aula para muitos deles. Então tenho alguma experiência empírica. Agora, estou tentando me aprofundar na base teórica, né, e tentando ver assim, se eu consigo, o mais breve possível, um caminho assim, que dê conta em um ano, que praticamente daqui para frente eu só tenho um ano. Por isso também eu vou falar pelos aspectos culturais, porque de princípio eu pensei em falar sobre a questão territorial atual, o que os indígenas estão pensando em produzir no seu espaço atual, só que em um ano não dá talvez para perceber o que está acontecendo, o que poderá acontecer, né? Talvez no doutorado isso seria mais possível pelo tempo. Então a questão cultural é mais fácil de visualizar em pouco tempo, né? E por que a aldeia de Caieiras Velho? Bom, a aldeia de Caieiras Velho é a maior aldeia que tem em Aracruz, das 12 aldeias, e também a mais urbanizada. Por causa da sua aparência, né? Do seu vestígio mais assim, intenso pela urbanização, dá para perceber então que ali a cultura foi mais modificada. Durante quase 5 séculos, os índios foram pensados como seres efêmeros em transição para a cristandade, a civilização, a assimilação e o desaparecimento. Hoje se sabe que as sociedades indígenas são parte de nosso futuro e não só do nosso passado. É só para refletir. Eu fiz uma introdução tentando pegar aí como que a globalização influenciou o local, né? A globalização, ela gerou o pensamento moderno, que esse pensamento acabou por abranger mais a parte econômica, quase não teve autores, né, que divulgou a parte cultural, e alguns autores diziam até que a cultura extinguiria, porque pelo contato dos europeus com as demais localidades, a cultura deixaria de existir, ela se tornaria homogênea e igualitária. Então esse foi um pensamento
moderno que se arrasta, né? E atualmente tem a tentativa de desconstruir esse pensamento, que muito pelo contrário, né, vários autores abordam, inclusive Salins, né, fala o seguinte, que a cultura não desaparece, muito pelo contrário, ela se renova, ela se inventa, ela aparece de outras formas, dando outras configurações, mas ela não desaparece, né? Muito pelo contrário, ela está mais vibrante e elas estão lutando, as pessoas estão lutando mais pelo seu direito. Esse olhar é um olhar tirando o foco do olhar ocidental, eurocêntrico, e buscando o foco do olhar do colonizado. O colonizado também pensa, também age, também tem sonhos. Então ele também tem o direito de querer se destacar a sua cultura e acreditando naquilo que ele pensa que é melhor para ele, como cultura ou não. Tá? Ali tem duas situações. Massey diz o seguinte: tanto as culturas como as sociedades eram imaginadas como possuidoras de uma relação integral com espaços relativamente conectados. Né? Que isso aí está sendo desmitificado agora, pois nem todos têm o mesmo acesso, né, a esse mundo dito globalizado. E Ortiz diz o seguinte: ainda esse tipo de análise da globalização é apenas um enfoque sobre uma perspectiva econômica, onde a perspectiva cultural não ganha lugar e nem aparato teórico. Bom, a globalização, né, existe, ela acabou, de certa forma, influenciando o mundo a querer participar, e o Brasil também, né, de forma, primeiramente, subordinada, e o Brasil começa, então, a querer participar também de forma industrializada, tecnológica. E a primeira região, né, do Brasil, por causa de fatores locacionais, que atraiu a indústria, foi o Sudeste, e dentro do Sudeste, a partir de 1960, Aracruz, então, começa a pedir, né, assim, a buscar do governo federal, governo estadual, buscar do governo federal alguns incentivos para o Espírito Santo, visto que o café, a partir de 1960, entra em crise. Então, o Espírito Santo tenta se modernizar com os grandes projetos e o governo do estado tenta atrair as indústrias para cá. E Aracruz Celulose estudou, né, as possibilidades e percebeu que o solo de Aracruz e o clima era apto para o plantio do eucalipto. Assim, então, em 1967, ela veio para Aracruz e, dessa forma, ela acaba tomando terras, às vezes de forma brutal e ilegal, né? Tem todo um histórico relatando isso, da qual não é a parte principal do meu trabalho, mas passa por isso. A parte principal é a questão cultural. Mas então, o que acontece? Aracruz começa a tomar essas terras, muitos índios são exterminados, e assim então começa o conflito entre os índios e Aracruz Celulose. De 1940 a 1967 foram feitas várias intervenções no território indígena, o que resultou na redução da área em apenas 40 hectares. Segundo o CIMI, no princípio, Aracruz tinha, os índios, tinha direito a mais ou menos 200 mil hectares de terra, doado pelo príncipe regente. E então, Aracruz Celulose apostando reduzir esse território em apenas 40 hectares. Né? Depois de muita luta, eles ganharam até reconhecimento internacional, porque eles não desistiram, eles autodemarcaram 5 vezes, e frente a todos mecanismos de coação, né, do Estado e da própria Aracruz Celulose, eles conseguiram mobilizar muitas pessoas e conseguiram finalmente, em 2007, a tão sonhada, né, demarcação através da portaria de delimitação 1463-1464. Eles se uniram aos guaranis, força, e conseguiram
demarcar, na verdade, não esses 40 mil que eles perderam, mas conseguiram aí 18.027 hectares. Aí tem uma imagem orbital, da qual mostra o primeiro lá, Espírito Santo, e o de baixo está mostrando a Sesmaria doada pelo príncipe regente, 200 mil hectares aproximadamente. E na de cá, não sei se está dando para ver, essa parte mais amarela, clarinha, esverdeada, seria as áreas que eles ficaram, né, que eles, tipo assim, Aracruz tomou tudo, só ficou aquele pedaço amarelo esverdeado ali, e depois de 2007 a área retomada, né, essa parte vermelha, a área que eles conseguiram recuperar. O objetivo deste trabalho é entender a relação entre os índios e o seu território, as suas transformações, e a partir da implantação da multinacional, na tentativa de identificar as modificações culturais ocorridas e tidas como relevantes para este povo, considerando as culturas humanas enquanto forma de vida e que por isso não se pode separar do território, como expressa em Salins. E também a busca de entender as modificações culturais e a relação com o território é bem delineada por Claval, quando diz: a cultura tem suas raízes no passado longínquo, que mergulhou no território onde seus mortos são enterrados. Então, assim, fazer uma relação da importância da cultura no território, né? Como que o território ele consegue desenvolver uma dada cultura. E essa cultura, como que eles atualmente estão se reconfigurando, afirmando sua identidade, como que eles estão tentando estabelecer o elemento cultural marcante deles, né? Esse é o objetivo. E também ver o que da cultura do passado ainda tem resquícios e o que é a cultura atual dos indígenas, porque eles se modificaram e também a gente não pode pensar, como o Salins fala, a cultura ela ganha novas configurações, ela é uma coisa que muda, né? Então a gente não tem que pensar a cultura como uma coisa estática num lugar parada, sem influência. Não, o mundo influencia essa cultura, mas ela não deixa de existir, fica sempre em resquícios dela. Compreender como o grupo étnico tupiniquim de Caieiras Velhas, do município de Aracruz, estão reorganizando seus modos de vida, o seu território e a sua identidade após a reapropriação de suas terras. E também prestar uma contribuição pela ampliação ao debate científico, oferecendo um estudo de caso no território indígena tupiniquim de Caieiras Velhas. Então, o cara aqui, por exemplo, o cara que não quer... Justificativa. A questão territorial indígena no município de Aracruz e Espírito Santo se concebeu a partir da implantação da Aracruz Celulose em 1967. E essa inserção da multinacional alterou quase totalmente a relação do índio com a terra e comprometeu seu modo de vida. Novos aspectos culturais e relações com territórios foram adquiridos. E, ao refletir sobre o que acontece após a retomada do território indígena de Aracruz, com o estudo de caso Tupiniquim, estarei participando da ampliação do debate dessa pesquisa naquela área. Investigar como as culturas destes povos está sendo reinventada a partir da terra reconfigurada e entender como o território é importante para que haja suporte cultural é de suma importância nessa pesquisa. A base teórica. Bom, o conceito principal aí vai ser território, cultura, mas ele vai perpassar outros conceitos, né, como paisagem, identidade, né? Eu utilizei aí alguns autores da antropologia, alguns autores da geografia. O Milton Santos considera território todo local que apresenta mais técnicas, né, que ele distingue o espaço, né, que o espaço seria mais amplo, mas engloba o território, lugar, o espaço seria uma coisa mais ampla. E o território seria um lugar onde as técnicas estariam mais abrangentes, né?
Rafechin diz que o espaço também é anterior ao território, né, que o espaço seria um lugar aonde se projetou um trabalho, energia, informação, marcas de poder, a relação do homem, as ações do homem sobre o lugar seria, então, o território. E uma visão cultural, Reisbart fala o seguinte, que as dimensões simbólicas e subjetivas seria a força para que uma identidade se apropriasse do território e se fizesse. Ou seja, a identidade ela é firmada a partir do imaginário, da subjetividade, do simbolismo, né, num dado lugar. Nessa pesquisa, a cultura será entendida como informe saídas, pensando povos que se organizam a si mesmos e os objetos de sua existência, para repensar como os tupiniquins se veem e querem ser vistos a partir do seu atual território. É por excelência dar legitimidade aos processos de afirmação identitária, pesquisando sua dinâmica e transformações. O conceito de cultura possui base geográfica, pois fazer parte de um mesmo grupo, reconhecer certos símbolos e significados, especifica que as pessoas fazem parte de uma mesma área e compartilham os mesmos aprendizados. A metodologia, né? Eu estou ainda na fase de ler, tá? As bibliografias referentes à pesquisa, né? Tanto bibliografias, dissertações, artigos, né? Tudo que já foi escrito sobre os indígenas de Aracruz, como também bibliografia que aporte aí a cultura, a identidade, o lugar e a paisagem. Eu estou nessa fase ainda, né, de coleta de bibliografia e armazenamento, né, desses dados aí, dos mais importantes, que tenha uma visão, um enfoque mais para o lado da cultura e território. Pesquisa de campo, observação participante, entrevistas semi-diretivas de coleta histórica de vida e diário de campo, né, que eu pretendo também passar um tempo com eles, como o Damião, né, para poder perceber como eles vivem, o que eles pensam, o que eles sonham, como eles agem no território, né? E a partir daí também eles me ajudarem, de certa forma, sendo coautores da minha pesquisa. Confecção de croquis, mapas mentais e cartografia social, né? Que aí, no caso, eles, né, irão confeccionar, e a utilização de mapas e fotografias da área. Caracterização da área. Como já dito, a aldeia de Carreiras Velhas está localizada no norte, né, à esquerda do rio Piraqueçu, município de Aracruz, e ela é a mais populosa, a mais urbanizada e que sofreu os maiores impactos. É o que mais dá para perceber essa transformação com a chegada da Aracruz Celulose. Por isso eu escolhi essa aldeia. Bom, os dados relativos à população, segundo o IBGE, de 2010 é 1.763, mas a FUNAI recolhe dados todos os anos. Infelizmente eu não consegui captar esses dados para poder trazer, para ver se realmente não aumentou. Possivelmente aumentou, porque hoje muitos estão se considerando índios, assim, afirmando, né, a nova afetação aí da população. Questionamentos. Com essa pesquisa, pode ser possível uma discussão sobre a importância do território para a constituição de uma dada cultura, na tentativa de entender sobre as possíveis respostas às seguintes questões. Como a monocultura do eucalipto comprometeu a cultura tradicional indígena tupiniquim? Como os indígenas estão reconfigurando suas identidades após a retomada de seus territórios? Quais significados mais relevantes atribuídos ao território e de que maneira emergem as modificações e permanências em relação ao modo de vida tradicional? Essas três perguntas, né, vão nortear toda a minha pesquisa, mas pode ser que outras perguntas também, né, acabem sendo feitas ao longo, né? Por causa que quando você começa a se relacionar com eles, de repente surgem outras perguntas, outras questões. De princípio são essas.
as referências, né, que eu utilizei para fazer essa apresentação e também que eu vou utilizar no meu trabalho. E aí o agradecimento. Tem horário, eu pedi para falar primeiro. Enfim, espero poder falar e também receber retorno. Bom, parabéns a todos que apresentaram, tá? Gostei muito do trabalho, infelizmente não pude vir ontem, nem hoje de manhã. E em relação a cada trabalho, eu assim, não vou me demorar sobre as apreciações, porque exatamente por esse limite de tempo, eu queria só marquei algumas questões, tá? Algumas esclarecimentos para cada questão. Muito mais para minha até curiosidade, porque me envolvi, gostei, prestei atenção às várias apresentações, do que críticas. Portanto, é mais uma questão de contribuições mesmo que espero poder dar. Bom, eu vou começar com o primeiro trabalho sobre Viçosa, tá? O trabalho do André. Eu achei muito interessante o teu trabalho e muito próximo, porque eu tenho pessoas muito conhecidas, muito próximas, muitos amigos que circulam de Viçosa para Vitória, de Vitória para Viçosa. E uma das coisas que me curiosiram mais em relação ao que você fala é pensar, eu não sei se isso faz parte da tua pesquisa, provavelmente não sei se não prestei atenção ou não, como é que se produz e reproduz essa identidade de cidade universitária? Quer dizer, quais mecanismos, quais estratégias fazem de maneira porque que essa cidade se reproduz essa identidade, entendeu? Porque pelo que eu entendi do teu trabalho, como essa identidade foi construída, como essa identidade é constituída, tá? Essa parte morfológica, estrutural, mas se eu não sei se eu perdi de vista isso, tá? Tem uma pergunta, se não sei se você colocou e eu não percebi, mas eu queria entender melhor as estratégias e os mecanismos através dos quais essa identidade de cidade universitária se reproduz, de que forma isso acontece, tá? E, portanto, era fundamentalmente isso, tá? Porque você falou muito da região de influência da cidade, mas como é que, não só de como ela influi, mas de como que ela atrai, como esse movimento também centrípeto dessa cidade, tá? Como é que as coisas chegam, como é que são essa estratégia de produção e reprodução. Em relação ao trabalho do Emílio sobre Anchieta, eu imediatamente pensei na minha colega Sônia, do Departamento de Ciências Sociais, não sei se está em contato com ela, porque ela tem um apreço muito grande ao desenvolvimento de pesquisa sobre Anchieta. Inclusive, ela foi responsável por um estudo recente sobre a afirmação étnica emergente de Tupiniquim, habitantes, tá, de Anchieta, e que recentemente, tá, nessa identidade emergente, reafirmaram a própria identidade. E também em relação a isso, eu queria dizer o seguinte: eu não sou também especialista de estudo de migração e outra coisa, mas eu acho que tem uma coisa que me dá uma certa curiosidade nos estudos sobre migração. É interessante pensar o contexto da qual os imigrantes vêm, mas às vezes fica um pouco nebuloso o contexto no qual eles chegam. Quer dizer, tinha índios na Anchieta, não é? Tinha outro. Qual era a relação entre os italianos e indígenas? Tá? Você vai investigar isso? Quer dizer, como é que essas famílias
que chegavam, quais foram as relações que eles tiveram dos imigrantes com a população local nativa que estava lá, tá? De repente, não sei, uma sugestão minha, mas uma entrevista com os Tupiniquim, pode ser que exista uma memória disso, que pode ser levantada tanto com os descendentes italianos quanto com os mesmos Tupiniquim. Eu acho que a Sônia pode te dar não sei se você vai contemplar isso, mas eu me dou conta que muitas vezes tem um contexto de vinda, mas não tem um contexto de chegada. Tá. É assim, uma pergunta em relação a isso. Bom, em relação ao trabalho de Demian, gente, eu não sei se é isso que tem que fazer, estou seguindo, e eu estou caindo aqui agora. Tá bom. Tá, em relação ao trabalho de Demian, bom, eu estou super... Demian, eu estou sonhando, falava com esse carinho, com o Botaché, porque eu não pude ir, mas eu tinha lido romance, participei da banca de qualificação e de defesa do Jaime, conversava, vi o filme, outra coisa, mas assim, eu não pude ir. Mas eu estava pensando, assim, estou falando mais como antropóloga, no trabalho de campo que você vai fazer, uma pergunta, se você vai levantar história de vida, a trajetória de vida dos atuais moradores que estão no assentamento, e se não é interessante também, assim, uma pergunta, já que você colocou essa parte relativa a ir em Rondônia, se não é interessante ver quem foi em Rondônia, mas também quem foi e quem voltou, tá? Se também nesses assentamentos não tem alguém que voltou e que conta a experiência. Eu acho que essa trajetória... E uma coisa que também eu sinto, provavelmente uma minha ignorância em relação a isso, uma ênfase, força um pouco maior sobre qual é a expectativa dos assentados. Quer dizer, com essa aceleração do domínio do agronegócio, com essa invasão do agronegócio na recodificação da Constituição até federal, os índios daqui a um pouco não vão ter mais demarcação de terra, vão ter... bom, eu estou falando mais por um assunto que me diz respeito, ela se tornou uma questão política, não um direito constituído, né? Agora vai ser negociada. O argumento é técnico, mas sabemos muito bem que é político, né? Também porque técnica e política é um pouco difícil de separar. Mas eu queria entender um pouco melhor nesse contexto, que é um contexto que ameaça... quer dizer, nós estamos num período de retrocesso do ponto de vista de direitos garantidos, tanto de povos indígenas, de minoria, de, não sei, avanços sobre a reforma agrária. Qual é a expectativa? Tá? E uma última pergunta também, você falou um momento que você não vai fazer a comparação entre os assentamentos da FETAIS e assentamentos da MST, porque não quer criar conflito. E eu não entendi bem essa história do conflito, porque eu acho que a comparação pode mostrar tipos de assentamentos, quer dizer, experiências diversas ou comuns. Agora, queria que você me dissesse com mais clareza o que está entendendo por conflito. Quer dizer, de que maneira você está pensando essa questão do conflito. Bom, e aí... O Rodrigo, não é? Rodrigo, você está com uma pesquisa já bastante avançada, portanto, a contribuição, não sei se pode, mas eu fiquei interessada em como você vai tratar a questão do mercado de autoveículos, tá? Quer dizer, você está falando de fatores, identificação de fatores e medidas,
a partir de uma identificação de fatores que tem a ver com o acidente em trânsito, você vai pensar medidas. Só que eu tive a impressão, pode ser a minha leitura, que as medidas são reparativas, mas não são preventivas. Como é que você está pensando em medidas preventivas? Tá? E em relação a essas medidas preventivas, me veio em mente a ideia do incentivo enorme à venda de autoveículos, agora sem impostos, agora sem... Quer dizer, até que ponto, ao mesmo tempo que nós fazemos campanhas, faz campanha para o uso da bicicleta, deixa o carro, vai a pé, usa a bicicleta, ao mesmo tempo você tem uma campanha assim, que te bombardeia o tempo todo de comprar o carro, porque IPI, vai ser o último mês, daqui a pouco, enfim. Queria saber, daqui a pouco não tem mais, aproveita, agora vai ter... Mas lá, disse o último mês, mas nunca é o último mês. Tá, enfim. Aí eu queria saber essa questão, que eu pensei essa como um fator preventivo. É claro que não é o único, um fator preventivo. Bom, e como orientadora em relação à Gleide, eu quero simplesmente, contribuindo em relação a ela, dizer que a Gleide está tendo uma coragem enorme, desculpe, mas eu tenho que falar, você é parcialíssima, mas ela está tendo uma coragem enorme de recomeçar uma dissertação de mestrado, que está bem no início, com 2 crianças, porque ela teve a segunda, mas já a primeira sozinha, com a ajuda da família, enfim, do pai, outra coisa, mas ela decidiu segurar o barco sozinha. Portanto, eu espero que ela dê conta, provavelmente vamos ter que redimensionar alguma coisa, mas eu acho que assim, ela não queria nem apresentar, né, até uma semana atrás. Eu acho que assim, eu espero que todas as contribuições que venham para você também te ajudem nesse sentido. Bom, obrigada. Depois eles falam? Tá bom. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria parabenizar porque o trabalho de todos sejam temas muito interessantes. Para mim, principalmente, é tudo muita novidade, né? Então, eu gostei muito. É um leque bastante amplo, né, de assuntos e bastante interessante. E gostaria de pedir desculpa de não ter acompanhado esse processo, ter chegado hoje, né? Enfim, atrasado. Do André, eu acho que você está indo bem, né? Parabéns. Essa história da cidade universitária me parece bastante interessante. Eu conheço algumas outras. E aí me vem na ideia, talvez, lógico, você está focando uma, mas talvez em algum momento dentro da sua busca, né, de bibliográfica, talvez citar algumas outras, né? Talvez não com o mesmo porte, nem com a mesma característica, talvez, mas existem algumas outras, pelo menos uma que eu sei que já teve algum, e você também provavelmente sabe, né? Já teve algum estudo, não exatamente como você está fazendo, mas que talvez possa contribuir, né? A gente tem alguns outros locais assim. Então, era só essa colocação que eu queria fazer para você. Eu acredito que em algum momento, com o seu orientador, talvez você veja se é cabível, né, fazer. Eu gosto muito de comparar, eu gosto muito de mostrar outras coisas feitas, né, que isso dá um pouco mais de suporte ao que se faz. Com relação ao Emílio, eu vim acompanhando o trabalho dele antes, que ele também foi meu aluno, assim como o André, e eu queria parabenizar, porque eu vejo assim, um grande progresso, né? Está bastante focado o seu trabalho, e eu não tenho assim, nenhuma contribuição no momento para estudar, tá? Mas eu acho que está num caminho muito legal, tá? Com relação ao Demian, é um assunto que eu realmente eu nunca
tive contato, né? Eu tenho poucos comentários a fazer e eu vou fazer até uma brincadeira aqui, se vocês me permitirem. Se ele precisar de uma barraca de acampamento, eu ainda tenho a minha, né? Porque se colocar no campo dessa forma, eu gosto muito de campo, mas eu acredito que vocês realmente, tanto você quanto a nossa menina aqui na frente, Eleise, né? De ir ao campo e vivenciarem isso lá, isso é realmente fenomenal, né? E assim, é um tipo de trabalho de campo totalmente diferente do que nós engenheiros normalmente fazemos. Que nós vamos voltando, você eu acho que já participou de campo comigo, né, Daniel? Então você sabe que o nosso é no máximo assim, de uma semana, a gente fica lá um final de semana e coisa e tal. Então isso realmente significa que vocês vão entrar no âmago, né, ali da cultura, enfim, da vida, né, das pessoas. E eu também não teria assim, nenhuma contribuição no caso, né? Com relação ao trabalho aqui na aldeia, eu conheço bem a aldeia, né? Eu tive algum contato no passado com pessoas que trabalhavam lá, então eu conheço bem, eu acho que é bastante interessante. E eu sou muito, não sou amiga dos índios, mas eu sempre tive muito carinho, né, pela nossa cultura, embora que eu tenha sido educada para vê-los, como você colocou, de forma diferente, né, uma forma que é inadequada. Mas graças a Deus eu sempre procurei entender que essa cultura ela é importantíssima e que deve ser preservada. Tem um trabalho, uma pessoa que trabalhou bastante ali e que provavelmente a professora Celeste conheça e que até você também conheça, que eu esqueço o nome dele agora, mas é o irmão do Tio Sá, esse que tem a premiação no meio ambiente da Prefeitura de Vitória. Ele tem um vídeo, eu assisti o vídeo dele, é uma professora da FAESA que sempre passava isso, é uma socióloga, que sempre passava isso lá para os alunos da FAESA. É um vídeo bastante interessante, que eu acho que você conhece, né? Eu esqueço o nome dele agora, é Sá. Isso, é o Ricardo. Tá? E, então, quer dizer, eu vejo assim, que a visão dele, né, essa coisa assim, de como que foi a tomada da terra, né, que você colocou aqui hoje. Então, eu acredito que tenha algo a ver com isso que você colocou, né, e até onde eu conheço o trabalho do Ricardo, sabe? Ele é uma pessoa, talvez a professora Celeste possa, você conversa com ela e vê se ela entende que sejam visões, né, semelhantes. Mas é uma indicação, é uma pessoa bastante acessível, hein? É uma pessoa bastante acessível, pelo menos para mim, assim. Então, eu acredito assim, conversar com ele, se for o caso, se a professora Celeste entender que sim, ele pode dar muitas contribuições, né? Eu acho que eu não deixei ninguém faltando, eu queria de novo agradecer, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Pesquisa é algo dinâmico, né? Você lê um resumo, uma semana depois já muda tudo, né? Tem que, você pensa em falar, você tem que repensar também, né? Então, o interessante também é o diálogo entre, né? Eu fui vendo, não só diálogo no sentido direto, mas complementações, né? Entre os trabalhos, né? Questão camponesa, questão indígena, campo-cidade, né? Daria para propicia, né? Eu acho que esses momentos é interessante para isso, né? Sair um pouco da sua pesquisa, olhar um pouco mais do colega, aprender um pouco mais, né? E, bom, chega de delongas, né? Primeiro,
vou seguir a sequência também, né? Eu tenho um pouquinho de, não sei, eu acompanhei um pouco o nascimento da ideia, né, com relação ao André, Cidade Média, né? Sim, você colocou entre aspas, né? É um conceito, não sei, meio escorregadio, né? No resumo, não estava claro que você está pensando um pouco nesse sentido também, né? De tomar cuidado, né? O que é uma cidade média? Como que você define, né? Isso é o tamanho, é o quê? Tem um conjunto, tem um debate, né? Em torno disso. Então, às vezes, tomar um pouco de cuidado, né? E aí, mas você demonstrou depois que tem clareza disso, né? Então, que é uma cidade média para a Amazônia, uma cidade média do Sudeste, talvez seja bem diferente, né? A questão da centralidade também, você demonstrou isso, né? Bom, uma é essa daí. A outra que eu achei muito interessante com relação à escolha do caso de Viçosa, né? Eu estou criando uma linha de pesquisa aqui sobre Viçosa, não é isso? Né? E uma especificamente Viçosa. Acho que tem mais parcerias, né? Inclusive, mais diálogos, né? Com o pessoal de Viçosa, eu acho que seria interessante, né? Estamos criando aí uma ponte pela vinda, né? Dos estudantes, né? Pela questão do tema. Mas talvez, assim, o que eu achei um caminho de Viçosa é essa questão mesmo da universidade. Então, explorar mais isso, né? A própria história da universidade, quanto a história da cidade também, né? Essa relação, não somente penso pelos estudantes que vêm de outros municípios, é isso? E tem uma rede. Isso dá um mapa de uma territorialidade, talvez, né? Da importância da universidade, isso com certeza reflete em serviços, no mercado imobiliário e tal. Mas também a rede criada na universidade a partir das suas pesquisas. Sobre o que ela pesquisa? Né? As parcerias que a universidade tem com as empresas, com prefeituras, né? A Universidade de Viçosa tem uma importância muito grande em determinadas linhas de pesquisa, né? Não só para o urbano, mas também para o campo. Né? Para pensar aí conjunto de empresas, né, de ponta, né, em pesquisa, inclusive, na área do agronegócio, né, que tem uma exceção muito, né, e talvez, eu não sei se, como que essas pesquisas, essas parcerias, dialogam com essa, né, com essa territorialidade, com essa, né, rede, que rede é essa, né, que se cria a partir da pesquisa. Eu penso que não só a partir da vinda dos estudantes. Eu acho que há uma diferença, né? Quando o estudante ele vai ficar alguns anos, ou vai e volta todo dia, bom, ele cria uma relação, um tipo de relação, né? Mas uma parceria, de uma empresa, que por sua vez também está ligada aos agricultores, ou ao espaço urbano também, cria um outro tipo de rede, né? Mas são redes diferentes, né? Então, não só pensar no ensino, ou seja, a oferta, né, de onde vem o estudante, mas penso que a pesquisa poderia, inclusive pela própria característica da universidade, a história dela, a concepção que ela tem de pesquisa, quais são essas pesquisas, né? Porque aí também é interessante, e aí às vezes fico um pouco na dúvida, parece que realmente é o espaço urbano, né? É isso que você quer pensar. O espaço urbano. Né? Então, e aí às vezes fica quando fala da cidade, né? Se é o município ou é urbano. Então, às vezes você fala cidade, parece que está falando do município, outra hora você está falando de cidade, você está falando de uma parte do município, né? Então, assim, isso você vai você, né? Então, talvez deixar um pouco mais claro isso, né? Porque também tem, a gente sabe também, a universidade participa desse mercado imobiliário, né? Inclusive por 500 anos. Não é possível. Né? Então, exatamente qual momento, né? Qual recorte, qual conceito, escolhe já, né? Eu acho que vai te ajudar, né? Nesse sentido, né? Bastante. É isso. Eu não sei, questão da identidade, uma última coisa. Para mim é impossível pensar a identidade do Piniquim hoje sem as lutas. Ou seja, então, é a dialética do processo. Ou seja, a chegada da Aracruz não somente ela
acabou com a identidade, ela pode provocar a identidade. Os Guaranis também ajudou muito, o outro ali do lado não é só parceiro, provocou a identidade. Então, a luta, né, ou seja, os conflitos, a violência que eles sofreram, todo esse processo, isso não diminuiu a identidade. Né? Isso não é lógico que é negativo do ponto de vista, mas talvez para a construção da identidade seja um motivador, né? Obriga, né, isso. Então, é nesse sentido, acho que eu não sei, eu não tiraria o território. Está entre tirar a questão territorial, parece que essa questão cultural está fora do território, entende? Então, são duas questões, ou cultural ou territorial. Eu não sei, pareceu isso, né? Então, não sei se é, né? Mas, né, talvez seria interessante manter as lutas, a retomada, as práticas atuais, talvez, no momento atual, essa geografia ali, né? Esse presente, né? Talvez seja um bom caminho, né? Não precisa voltar tanto para trás, pensar só um período, né? Atrás. O momento atual mesmo, pós-retomada, e a partir dali, o que vai aparecendo na prática, né? Certo? Então, assim, algumas sugestões. Não, agora... Agora a gente vai fazer, como já estava fazendo desde ontem, né, nessa maratona aqui, os alunos responderem e dialogarem com vocês, depois a gente abrir rapidamente para a sala, lembrando que vai ter um encerramento, eu vou falar algumas coisinhas aqui. Então, antes do coquetel simbólico, antes do coquetel material, tem o coquetel simbólico. Primeiramente, o professor Celeste perguntou sobre a reprodução da identidade da cidade, da característica universitária. Bem, eu acho que, assim, primeiramente, essa característica dessa universidade se reproduz devido à falta de iniciativa da elite local de criar outras iniciativas. Eu tive um campo com o professor Marlene Nogueira durante o ENC, 7 de agosto. E ela enfatiza muito a questão do papel da elite local, como ela cria outras alternativas. Em Viçosa não foram criadas outras alternativas, a elite local se concentrou especialmente em atividades imobiliárias, né? Apesar de, do ponto de vista legislativo, Viçosa tem lá um distrito industrial, tem algumas poucas indústrias, algumas escolas de um pequeno porte, né? Ser uma das poucas cidades em Minas que tem presente a indústria de alta tecnologia, segundo o dado que eu tive do governo do Estado. Mas, assim, não há grandes alternativas que saiam desse modelo, né? E aí, a diferença dessa cidade para outras similares em Minas é que essa se mantém uma característica mais forte lá em Viçosa. Pega Ouro Preto, Diamantinas, São João del Rei também, que são conhecidas como cidades universitárias em Minas, mas que tem outras atividades no turismo, né? Que também gera uma certa identidade. Né? Então, mais são formas de criação de alternativas e que são também dificultadas pela infraestrutura precária que tem a Zona Mata de maneira geral. E só numa cidade que tem uma infraestrutura nova, assim como Vitória, por exemplo, né? Bem cuidada, não é contada por grandes malhas viárias. A localização de aeroportos é muito complicada. Existe uma única pista de pouso lá em Viçosa, que é da universidade, né? A pista de pouso também porque a própria geomorfologia na região que é os mares de morro dificulta a instalação. Agora a gente tem um aeroporto intencional localizado próximo a Juiz de Fora. Mesmo assim, você pediu 1h30 de Viçosa. Normalmente, quando a pessoa quer chegar em Viçosa de avião, ela tem que ir até Belo Horizonte, depois ir por terra até Viçosa, que dificulta também. Graças a outras alternativas, né?